Olá, turma, vamos lá, dando continuidade à nossa aula de suspensão e interrupção do contrato de emprego. Nós vamos estudar agora as causas de interrupção. Então, nós já vimos no vídeo anterior que toda vez que eu estiver diante de uma causa de interrupção do contrato de emprego, eu vou ter aquela regrinha, sem trabalho, com salário, ou seja, o empregado ele vai sustar a sua principal obrigação, que é prestar os serviços para o seu empregador, mas o empregador vai manter a sua principal obrigação, que é pagar a remuneração daquele empregado, ok? Então, a gente não tem um rol taxativo de situações que possa ocorrer a interrupção contratual. Mas lá no artigo 473, a gente encontra de forma concentrada essas situações. A gente precisa estar atento à questão do prazo, né, da quantidade de dias, se esses dias são consecutivos ou não, se são dias úteis, se são dias corridos. Então, basicamente, a gente precisa se atentar à forma como a CLT especifica o prazo da interrupção. Na primeira situação, eu tenho a interrupção, causa de interrupção, em decorrência do falecimento. Então, em decorrência de falecimento, tá? Do cônjuge, do ascendente, descendente, irmão ou pessoa que o empregado declarar na sua carteira de trabalho e previdência social que vive sob a sua dependência, ele pode se ausentar por até 2 dias consecutivos em decorrência do falecimento dessas pessoas elencadas no inciso 1 do artigo 473 da CLT. Então, por até 2 dias consecutivos em caso de falecimento. Faço uma observação com relação ao professor. Com relação ao professor, esse prazo ele é maior. O professor vai ter um prazo de até 9 dias, ok? De acordo com o artigo 320 da CLT. Nós temos também hipótese de interrupção em decorrência de casamento. Então, toda vez que a gente tiver uma situação de casamento do empregado, ele pode se ausentar por até 3 dias consecutivos, ok? Então, se o empregado casar no final de semana, né, vai contar os dias do final de semana também, porque a CLT fala em dias consecutivos e não dias úteis. Então, em casos de casamento, em virtude de casamento, o empregado ele pode se ausentar por até 3 dias consecutivos. Observação também com relação ao professor. No caso do professor, esse prazo ele é maior. O professor pode se ausentar por até 9 dias, de acordo com o artigo 320 da CLT. Nós temos também a possibilidade do empregado se ausentar por um dia a cada 12 meses de trabalho para fazer a doação voluntária de sangue. Temos também a situação de interrupção. O empregado ele pode se ausentar por até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar eleitor, tá? Nos termos da legislação vigente. Aqui é mais um resquício, não é, daquela década de 40, em que as juntas eleitorais elas eram bem distantes e as pessoas tinham que se ausentar, percorrer longas distâncias para se alistar eleitor. Hoje em dia isso tudo está muito facilitado, então nem se justifica mais esse tempo tão prolongado, mas está aqui como uma causa de interrupção também no 473. Nós temos também, uma causa de interrupção, o período, né? No período de tempo em que tiver que cumprir exigências do serviço militar. Então, aqui ele não traz quantidade de dias, mas ele diz no período de tempo que for necessário para cumprir as exigências do serviço militar. Não confundam o cumprimento de exigências do serviço militar com a prestação do serviço militar obrigatório que a gente estudou nas causas de suspensão. Aqui é para fins de resolver alguma pendência, enfim, que seja uma exigência aí do serviço militar. Também nós temos no 473 hipótese de interrupção quando a pessoa vai para a reserva e depois é convocado para eventualmente, né, cumprir alguma missão ou tarefa também relacionada à questão militar. Temos também a questão do vestibular. Então, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular
para o ingresso em estabelecimento de ensino superior, o empregado ele vai poder se ausentar sem prejuízo no seu salário, porque é uma causa de interrupção. Percebam que a CLT, ela não trouxe aqui uma quantidade de dias específicos. Ela vai dizer que nos dias em que tiver comprovadamente realizando prova de vestibular. Então, se o empregado fizer 5 provas de vestibular, 10 provas, né, ele vai poder se ausentar todos esses dias, ok? Geralmente as provas acontecem no domingo, as pessoas não trabalham, né, também geralmente no domingo, então acaba não sendo muito aplicado, mas é uma garantia que é dada aqui ao empregado de se ausentar para fazer suas provas de vestibular sem prejuízo da sua remuneração. Marcela, e para fazer prova de concurso público, não é situação de interrupção. O empregado ele vai poder ter descontado sim no seu salário os dias em que se ausentar para fazer uma prova de concurso público, porque a CLT só fala de vestibular. Deixa eu ver mais. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer em juízo, pode ser como parte, como testemunha, como jurado, mas percebam que a CLT não fala em dias, ela fala pelo tempo que se fizer necessário. Então, imagina que o empregado ele vai ser testemunha em um processo, né, às 9 horas da manhã. E às 10 horas já terminou lá a audiência e ele está liberado. Então, ele tem que retornar para o seu trabalho e continuar trabalhando normalmente, porque a CLT não garantiu um dia, ela garantiu pelo tempo que se fizer necessário para, né, comparecer em juízo em qualquer dessas condições que eu falei. Pelo tempo que se fizer necessário também, como na qualidade de representante de entidade sindical, quando estiver participando de reunião oficial de organismo internacional. Então, não confundam com o cumprimento do mandado eleitoral, tá certo? Que a gente viu que era causa de suspensão. Aqui é somente para participar de reunião. Temos a licença paternidade, que aqui a gente precisa se atentar bastante. A licença paternidade, de acordo com a Constituição Federal, é de 5 dias, tá? Mas se a empresa ela aderir ao programa Empresa Cidadã, em troca de benefícios fiscais, esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 15 dias, chegando ao total de 20 dias. Também nos casos de acidente de trabalho ou doença, sejam profissionais ou não, nos 15 primeiros dias, a gente já estudou nas situações de suspensão que a partir do 15º dia passa a ser causa de suspensão, porque ele vai ser encaminhado ao INSS, vai receber o auxílio doença e até 15 dias fica a cargo da empresa. Então aqui é causa de interrupção do contrato de emprego. Temos os repousos semanais remunerados, os feriados, né, que quando a gente está dentro de feriado, o empregador, obviamente, ele não vai efetuar desconto no salário do empregado. Então, eu não vou trabalhar, mas eu recebo o meu salário normalmente. Temos também a questão das férias, licença maternidade de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, caso a empresa faça adesão ao programa Empresa Cidadã, igualmente, como a gente falou, na licença paternidade. E com relação à licença maternidade, nós temos uma divergência na doutrina. Alguns doutrinadores entendem que é causa de interrupção, outros entendem que é causa de suspensão. Eu coloquei aqui no material de vocês também. Nos casos de aborto não criminoso, né, por até 2 semanas, a mesma observação aqui com relação ao salário e maternidade, nessa distinção. Outros casos de licença remunerada, né, que a empresa ela conceda a licença ao seu empregado e continue remunerando, continue pagando os salários mesmo sem ter o trabalho, né? Imagina que o empregado ele pede uma licença para fazer um curso de mestrado ou para defender a sua tese e a empresa continua pagando os salários daquele empregado, a gente vai estar diante de uma situação de interrupção também. Temos aqui novidades que foram implementadas recentemente, relativamente de forma recente, na CLT,
que também está lá no artigo 473, que é até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da esposa ou da companheira daquele empregado. Tá? Ele vai poder se ausentar por até 2 dias, né, durante a gestação. Por 1 dia no ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Eu sei que não é o ideal, né? Geralmente quem faz esse acompanhamento são as mães. E a gente sabe que uma criança, ela precisa ir muito mais do que uma vez apenas ao médico, né? Mas foi, querendo ou não, foi um avanço. Por até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer, devidamente comprovado pela mulher, tá? Então, aqui são as situações que nós temos no artigo 473, de interrupção do contrato de emprego. No material de vocês tem outras observações e quando a gente fizer a aula ao vivo, a gente vai tirar também outras dúvidas, tá bem? Até mais, bons estudos!